Tiago Brunet não é apenas um escritor de best-sellers. Ele é um estudioso da alma humana, alguém que transformou sua própria história de desafios em uma plataforma de ensino e transformação. Antes de encher auditórios com milhares de pessoas, ele precisou aprender a lidar com gente. E foi aí que ele entendeu: o verdadeiro sucesso não está em diplomas ou status, mas na habilidade de se conectar, de perceber as dores dos outros e agir com sabedoria. Filho de pastor, criado em um ambiente religioso e mais tarde formado em teologia, Brunet poderia ter seguido um caminho previsível, mas sua inquietação o levou a mergulhar em algo muito mais profundo: o comportamento humano. Ele decidiu que se tornaria especialista em pessoas. E isso não significa manipular, significa entender, compreender os medos, os desejos, os gatilhos e os limites que fazem cada pessoa única. Hoje ele treina líderes, empresários, pastores e pais de família a lidar com gente. Porque no final, todo desafio da vida passa por pessoas. Um negócio só cresce se você souber lidar com colaboradores. Um casamento só permanece se você entender as emoções. Uma liderança só é respeitada quando se sabe ouvir, orientar e servir. E tudo isso começa com um princípio: conhecer o coração humano. Não importa se você é tímido ou explosivo, experiente ou iniciante, você pode aprender. Ser especialista em pessoas não é um dom, é uma escolha. Tiago Brunet prova isso todos os dias. E a grande pergunta agora é: você vai continuar sofrendo por não saber lidar com os outros? Ou vai se tornar um especialista e transformar tudo ao seu redor? Tiago Brunet costuma dizer que os maiores problemas das pessoas não são financeiros, emocionais ou espirituais, mas sim relacionais. Quando você para pensar, faz sentido. Quantas oportunidades você já perdeu por não saber conversar direito com alguém? Quantos projetos morreram porque um sócio não soube ouvir o outro? Quantas famílias se destruíram por falta de diálogo? É por isso que ele bate na tecla: a verdadeira inteligência não está em saber tudo, mas em saber lidar com todos. Antes de ser um comunicador renomado, Brunet passou pelo anonimato, pela rejeição e por conflitos que poderiam ter apagado sua missão. Mas ele escolheu crescer no meio do caos. Foi aí que desenvolveu uma escuta ativa, um olhar sensível, uma fala certeira. Ele aprendeu que, para ser ouvido, é preciso primeiro ouvir, e que antes de mudar os outros, é necessário entender o que os move. Seu livro, O Maior Poder do Mundo, revela isso com clareza. O amor é a chave. Não o amor romântico, mas o amor que compreende, que respeita e que se adapta sem perder a essência. Ser especialista em pessoas é mais do que ter empatia, é ter estratégia emocional. É saber que cada palavra pode curar ou ferir, cada gesto pode aproximar ou afastar. Você que está lendo isso agora talvez tenha se sentido incompreendido por alguém. Talvez já tenha dito: eu não tenho paciência com gente. Mas paciência se aprende. Comunicação se treina. Inteligência emocional se constrói. Tiago Brunet não nasceu pronto. Ele decidiu se preparar. E você também pode. É possível sair da superficialidade e entrar num nível onde sua presença muda ambientes. Tiago Brunet sempre foi claro ao afirmar que a sabedoria é o principal diferencial de um líder. Não é apenas sobre saber falar bem ou ter carisma, mas sim sobre discernimento. Saber a hora certa de calar, o momento exato de agir e, principalmente, como lidar com cada tipo de pessoa. E isso ele não aprendeu em livros comuns. Ele aprendeu na prática, errando, ajustando, vivendo. Tiago não é um teórico, é um homem que apanha da vida e volta mais forte. Antes de lotar eventos e vender milhões de livros, ele enfrentou muitas portas fechadas. Já tentou abrir caminhos com força, com pressa, com raiva, mas entendeu que nenhuma porta que se abre na força permanece aberta por muito tempo. Foi só quando começou a desenvolver a arte de lidar com as pessoas que as portas certas começaram a se abrir. E a sabedoria que ele carrega hoje tem uma base sólida: princípios. Ele é guiado por fé, valores, verdade. E isso muda tudo. Se você quer ser alguém respeitado, lembrado, seguido, precisa se especializar em pessoas. Entenda uma coisa: não importa quão bom seja o seu conteúdo, se você não souber comunicar com clareza. Não importa quão certa esteja a sua ideia, se você não souber convencer com empatia.
Pessoas seguem quem as entende, não quem grita mais alto. E Tiago é o retrato disso. Fala com firmeza, mas com amor. Corrige com coragem, mas com sensibilidade. E se você quer alcançar o próximo nível da sua vida pessoal, espiritual ou profissional, talvez o que esteja te travando não seja a falta de talento, mas a falta de habilidade relacional. Aprenda a ouvir mais, julgar menos, servir com alegria e se comunicar com verdade. Isso não te torna fraco, te torna preparado. E gente preparada não só atrai oportunidade, como sustenta quando ela chega. O mundo está repleto de gente talentosa que nunca saiu do lugar porque não soube lidar com gente. Tiago Brunet entendeu cedo que sucesso sem inteligência emocional vira ruína. Por isso ele mergulhou fundo em estudar comportamento humano, personalidade, temperamentos. E não para julgar os outros, mas para servir melhor. Ser especialista em pessoas é, acima de tudo, saber decifrar códigos de convivência e aplicar sabedoria no dia a dia. E Tiago se tornou mestre nisso. Mas isso não veio de berço. Ele foi moldado pela dor, pela rejeição, pelas críticas. Quando ainda era pastor jovem, muitos desacreditaram dele. Disseram que falava demais, que era intenso demais, que pensava grande demais. Mas o que muitos viam como exagero era apenas visão. Ele só estava à frente do seu tempo, e ao invés de se calar, ele buscou preparo. Estudou, orou, ouviu mentores, se reinventou. E hoje, aqueles que duvidaram, aplaudem de pé. Tiago ensina que ser especialista em pessoas também é aprender a perdoar rápido, a não guardar mágoas, a não responder tudo. Em um mundo onde todos querem ter razão, ele escolheu ter paz. Onde todos gritam, ele ouve. Onde todos apontam, ele estende a mão. Isso não é discurso bonito, é prática de vida. Quem o conhece de perto sabe. O que ele prega, ele vive. E isso é raro. Isso é o que o torna gigante. A mensagem aqui é direta. Se você não aprender a lidar com pessoas, você será seu próprio sabotador. Sucesso é coletivo. Crescimento é relacional. Você precisa dominar sua língua, suas reações, seu orgulho. E Tiago Brunet é prova viva de que isso não é fraqueza. É força de quem entendeu o jogo por trás do jogo. E acredite, o jogo é sempre sobre pessoas. Tiago Brunet não virou referência por acaso. Ele entendeu um princípio que poucos vivem de verdade. Não adianta ser bom com números, metas ou estratégias se você é péssimo com gente. O sucesso duradouro passa por saber ler ambientes, interpretar silêncios, enxergar além das palavras. E isso exige mais do que técnica, exige sensibilidade. E Tiago aprendeu isso com a vida, com os erros e com a fé. Não existe dom que se sustente onde não há empatia. E ele levou isso tão a sério que transformou essa habilidade em missão. Foi assim que nasceu a Escola de Destino. Não como um negócio, mas como um propósito. Ajudar pessoas a descobrirem o porquê de existirem e como viver com propósito no meio do caos. Tiago sabia que o maior erro da maioria é viver no automático, sem questionar, sem refletir, apenas repetindo padrões que não funcionam. E decidiu romper esse ciclo, ensinando gente comum a ter mente de líder e líder a ter coração de servo. A cada palestra, livro ou vídeo, ele repete um mantra. Você precisa se conhecer antes de tentar entender o mundo. Parece simples, mas a maioria não faz. Vive buscando respostas fora, quando as maiores batalhas estão dentro. Tiago não vende soluções mágicas. Ele provoca transformação real. E isso incomoda. Porque exige coragem. Coragem de olhar no espelho, de abandonar desculpas, de sair do papel de vítima e assumir o controle da própria jornada. Esse é o DNA dele. Ele não está interessado em aplausos, mas em legados. Por isso incomoda tanta gente. Porque quem vive com verdade desmascara o jogo dos medíocres. Quem carrega propósito não precisa provar nada para ninguém. E é isso que você precisa entender hoje. Ou você se torna especialista em pessoas, ou passará a vida sendo manipulado por elas. Antes de ser um dos autores mais lidos do Brasil, Tiago Brunet precisou aprender a lidar com suas próprias guerras. A vida o colocou em situações onde só existiam duas opções: crescer ou desistir. Ele escolheu crescer. Escolheu transformar dor em sabedoria, frustração em direção. E foi nesse processo que ele entendeu:
Não existe destino sem desenvolvimento pessoal. Você não vai a lugar nenhum se continuar sendo a mesma pessoa que sempre foi. E por isso ele insiste. Estude. Se prepare. Cresça por dentro antes de buscar crescer por fora. A virada não aconteceu num palco, mas no silêncio, nas noites mal dormidas, nas decepções que moldaram caráter. Foi nesse cenário invisível que nasceu o especialista em pessoas. Alguém que não estuda comportamento humano só por curiosidade, mas por sobrevivência. Tiago entendeu que só vence nesse mundo quem entende de gente. Quem compreende suas emoções, sabe interpretar seus traumas e tem compaixão até pelos que o ferem. Isso não é fraqueza, é inteligência emocional, é maturidade. Hoje, ele inspira multidões. Mas não se iluda. O que torna sua mensagem poderosa não é a eloquência, e sim a verdade. Tiago não fala de fora para dentro. Ele fala de dentro para dentro, porque já esteve onde muitos estão agora. Já pensou em parar. Já se sentiu perdido. Já enfrentou julgamentos, acusações, crises. Mas se manteve firme, porque quem tem um chamado de verdade não se cala diante do caos. Se levanta, se molda e volta ainda mais forte. Talvez esse seja o seu chamado também. Parar de viver na superfície e se aprofundar. Estudar pessoas, amar pessoas, ajudar pessoas. Porque no fim, tudo o que fazemos é sobre isso. Não adianta conquistar o mundo e perder as conexões mais importantes da sua vida. Seja especialista em pessoas. E verá portas se abrindo onde antes só havia muros. Tiago Brunet aprendeu algo que poucos compreendem. Para ser um especialista em pessoas, você precisa primeiro ser um especialista em si mesmo. Não existe liderança verdadeira sem autoconhecimento. E foi mergulhando nas próprias falhas, dores e limitações que ele se tornou apto a compreender o outro. Porque só quem já enfrentou seus monstros tem empatia real pelos monstros dos outros. Tiago não fala como quem julga, mas como quem já sangrou. E isso muda tudo. O sucesso para ele não é o palco cheio ou os livros vendidos. É ver alguém transformado depois de uma palavra sua. É saber que sua dor serviu de ponte para curar outros. Ele não é apenas um escritor, é um estrategista da alma humana. E todo especialista em pessoas entende. Ninguém muda de verdade sem um toque espiritual. Por isso Tiago sempre conecta desenvolvimento pessoal com fé. Porque não adianta ter inteligência emocional se sua vida está vazia de propósito. Ao longo da jornada, ele descobriu que os maiores conflitos da vida não são com o mundo, mas com nossas expectativas. Esperamos demais dos outros, esperamos reconhecimento, justiça, aplausos. E esquecemos de cultivar o essencial: gratidão, paciência, visão. É por isso que ele ensina sobre processos, porque tudo que vale a pena passa por um. E quem desiste no meio nunca verá o resultado final. Talvez você esteja hoje no meio do seu processo, cansado, confuso, sem entender o motivo de tantas batalhas. Acredite, é nesse lugar que especialistas em pessoas são forjados. Não nas vitórias, mas nas quedas. Não nas respostas, mas nas perguntas. Não no controle, mas na entrega. E quanto mais você entende isso, mais preparado fica para cumprir seu chamado. Tiago Brunet descobriu cedo que ninguém se torna referência copiando os outros. Ele entendeu que a autenticidade é a chave que abre portas que o talento sozinho não consegue. E é justamente por isso que ele fala com tanta autoridade, porque vive o que ensina. Não são teorias vazias, são lições nascidas da dor, da experiência, da persistência. O Tiago de hoje é resultado de muitas renúncias, muitas madrugadas em silêncio, muitos nãos que doeram, mas o prepararam para o sim de Deus. Um verdadeiro especialista em pessoas não manipula, serve, não impõe, inspira, não busca plateia, busca propósito. Tiago jamais se limitou aos púlpitos. Ele quis alcançar as empresas, os jovens, os que nunca pisariam numa igreja, porque ele entendeu que o mundo precisa de luz em todos os ambientes, e que um cristão relevante é aquele que influencia sem religiosidade, com inteligência e presença. O sucesso de seus livros, palestras e mentorias não veio por acaso. Veio porque ele soube unir espiritualidade com estratégia, fé com foco, missão com método.
E é esse equilíbrio que falta em tanta gente hoje. Pessoas cheias de sonhos, mas sem direção. Cheias de fé, mas sem ação. Tiago mostra que não é um ou outro. É tudo junto. É oração de joelhos e execução de pé. É ouvir a voz de Deus e levantar para fazer o que precisa ser feito. E talvez essa seja a maior lição de Tiago. Pare de esperar que os outros acreditem em você. Comece a se preparar como se Deus fosse te chamar amanhã. Porque Ele vai. E quando esse momento chegar, só permanecerão de pé os que estiverem prontos. Você está? Tiago Brunet não é só um comunicador nato. Ele é um estrategista espiritual. Sua habilidade de traduzir verdades profundas em frases simples o tornou uma ponte entre o céu e a vida prática. Enquanto muitos pregam para emocionar, ele ensina para transformar. E transformação exige verdade, exige confronto. E é por isso que suas mensagens incomodam antes de libertar. Porque o que cura, antes dói. E ele nunca teve medo de falar o que precisa ser dito. O princípio de ser um especialista em pessoas exige uma habilidade que poucos querem desenvolver. Escutar com empatia e falar com autoridade. Tiago entendeu que toda pessoa carrega dores invisíveis. Por trás de cada sorriso, existe uma guerra sendo travada. E ele decidiu ser instrumento de cura para essas pessoas. Seus livros, como O Maior Poder do Mundo e Rumo ao Lugar Desejado, são bússolas para quem está perdido, mas não desistiu de encontrar o caminho. Ele não finge ter todas as respostas, mas tem algo ainda mais poderoso: direção. E direção vale mais do que velocidade. Ele não acelera ninguém sem antes ensinar a frear, a planejar, a entender o tempo de Deus. Enquanto o mundo grita mais rápido, Tiago responde mais profundo, porque não é sobre quantidade de conquistas, é sobre qualidade de vida. E quem vive no raso pode até parecer produtivo, mas jamais será transformador. Talvez o que mais impacta em sua história é sua decisão de sair da posição de quem apenas recebe e entrar na de quem serve. E isso muda tudo. O dia em que você decidir parar de esperar reconhecimento e começar a entregar valor, o jogo vira. Foi isso que ele fez. E é isso que você também pode fazer a partir de agora. Só depende de você. Tiago Brunet não é só um comunicador nato. Ele é um estrategista espiritual. Sua habilidade de traduzir verdades profundas em frases simples o tornou uma ponte entre o céu e a vida prática. Enquanto muitos pregam para emocionar, ele ensina para transformar. E transformação exige verdade, exige confronto. E é por isso que suas mensagens incomodam antes de libertar. Porque o que cura, antes dói. E ele nunca teve medo de falar o que precisa ser dito. O princípio de ser um especialista em pessoas exige uma habilidade que poucos querem desenvolver: escutar com empatia e falar com autoridade. Tiago entendeu que toda pessoa carrega dores invisíveis. Por trás de cada sorriso existe uma guerra sendo travada. E ele decidiu ser instrumento de cura para essas pessoas. Seus livros, como O Maior Poder do Mundo e Rumo ao Lugar Desejado, são bússolas para quem está perdido, mas não desistiu de encontrar o caminho. Ele não finge ter todas as respostas, mas tem algo ainda mais poderoso: direção. E direção vale mais do que velocidade. Ele não acelera ninguém sem antes ensinar a frear, a planejar, a entender o tempo de Deus. Enquanto o mundo grita mais rápido, Tiago responde mais profundo. Porque não é sobre quantidade de conquistas, é sobre qualidade de vida. E quem vive no raso pode até parecer produtivo, mas jamais será transformador. Talvez o que mais impacta em sua história é sua decisão de sair da posição de quem apenas recebe e entrar na de quem serve. E isso muda tudo. O dia em que você decidir parar de esperar reconhecimento e começar a entregar valor, o jogo vira. Foi isso que ele fez. E é isso que você também pode fazer a partir de agora. Só depende de você. Tiago Brunet não se tornou uma referência por acaso. Ele estudou, falhou, aprendeu e recomeçou. O que poucos sabem é que, antes de alcançar visibilidade, ele passou por desertos internos silenciosos. Sentiu na pele o que é ser desacreditado, ser visto apenas como mais um. Mas ele escolheu crescer em silêncio, amadurecer no anonimato e florescer no tempo certo. O que você tem feito nos seus desertos? Reclama ou se prepara? Porque o deserto não é o fim, é o lugar onde Deus forma os campeões.
O segredo da sua força está na sua decisão de alinhar fé com inteligência. Ele entende que espiritualidade não é fugir da realidade, é encará-la com os olhos da eternidade. Por isso, fala de finanças, de propósito, de vocação, de liderança e de relacionamentos sem perder o centro: Jesus. Ele não separa a vida espiritual de vida prática. Ele conecta tudo. E talvez seja isso que você precise hoje. Parar de dividir sua fé em compartimentos e começar a viver com coerência total. Ele ensina que ser especialista em pessoas começa por entender a si mesmo. Ninguém ajuda o outro se está em ruínas por dentro. Então, pare de tentar mudar o mundo se você não está cuidando da sua alma. Mude sua mente, transforme sua rotina, discipline seus pensamentos. Porque ninguém vai te levar a sério se você mesmo não se respeita. A base da influência está no caráter, não na aparência. E acima de tudo, Tiago Brunet é um lembrete vivo de que fé e estratégia podem andar juntas. Que você pode sim crescer, prosperar, impactar vidas e continuar com o joelho no chão e a Bíblia na mão. Que não é pecado vencer, mas é pecado esquecer de quem te levantou. Que não basta chegar longe, tem que chegar inteiro. E que os verdadeiros especialistas em pessoas são aqueles que aprenderam primeiro a amar como Cristo amou. Tiago Brunet sempre repetiu: quem entende de gente, lidera o mundo. E ele não está falando de manipular pessoas, mas de compreendê-las, amá-las e guiá-las com sabedoria. Em tempos de relações rasas, ser alguém que escuta com atenção, que enxerga além das máscaras e que tem paciência para ajudar o outro a florescer, é raro. Mas é exatamente essa raridade que constrói legado. Você quer ser lembrado pelo quê? Pela sua pressa ou pela sua presença? Ele não nasceu pronto. Cresceu em um ambiente desafiador. Foi moldado na dor e refinado nas responsabilidades. Teve oportunidades, claro, mas construiu cada degrau com suor e propósito. Ele errou, corrigiu rotas e assumiu suas falhas. Porque especialista em pessoas não é quem finge perfeição, mas quem vive em processo e ainda assim escolhe estender a mão. A pergunta é: você tem coragem de mostrar suas cicatrizes para curar alguém? O sucesso de Tiago não veio dos púlpitos, veio do bastidor. Da oração escondida, do estudo em silêncio, do tempo com a família, dos cafés com mentores, da dor transformada em lição. E é isso que muitos não veem. Olham o palco, mas ignoram o preparo. Você tem investido nos bastidores da sua vida? Tem se preparado quando ninguém está olhando? Porque o que Deus constrói no secreto, o mundo inteiro vê no tempo certo. Tiago Brunet aprendeu que não se trata de quantidade de seguidores, mas de profundidade de impacto. E você pode até não ter milhões de visualizações, mas se você transforma uma vida de verdade, você está no caminho certo. Pare de medir sua importância pelos números. Comece a medir pelo quanto você está disposto a amar, servir e perdoar. Esse é o verdadeiro código dos campeões. Tiago Brunet sempre deixou claro: propósito não é sobre fazer o que você ama, é sobre servir com aquilo que você carrega. E servir é desconfortável. Exige renúncia, compromisso. Exige continuar quando ninguém aplaude. É por isso que os verdadeiros especialistas em pessoas não são os que têm diplomas, são os que têm compaixão. Gente que não desiste fácil, que sabe acolher, corrigir, impulsionar e, acima de tudo, amar. Amar como Cristo amou, sem exigência, sem rótulo, sem pressa. Ele não se tornou referência apenas porque fala bem, mas porque vive o que fala. Seus ensinamentos são frutos de experiências, de quedas e recomeços. Ele sabe o peso de um não, o silêncio da espera e a pressão de liderar com responsabilidade. E mesmo assim escolheu não se esconder atrás da fama. Preferiu ser um instrumento, mesmo que isso custasse sua zona de conforto. O que você está disposto a perder para viver o seu chamado? Ser especialista em pessoas é, acima de tudo, ser especialista em si mesmo. Tiago ensina que só conseguimos guiar os outros quando enfrentamos nossos próprios monstros internos. Orgulho, inveja, medo, insegurança. Tudo isso precisa ser colocado diante de Deus para que a missão floresça. Você tem tido essa coragem? Ou tem vivido como quem só aponta o caminho, mas se recusa a caminhar? A jornada de Tiago Brunet nos lembra de que somos todos líderes de alguém, mesmo que seja de uma única pessoa, você. E se você quer liderar com propósito, aprenda com ele.
Ouça mais, julgue menos, sirva mais, fale com verdade, mas sempre com amor. Porque no final, não será sua inteligência que vai mudar o mundo, será sua capacidade de tocar corações. E isso, meu amigo, é o que define os campeões da eternidade. Um forte abraço. Que Deus te abençoe e te transforme em alguém que sabe lidar com pessoas como Jesus lidava, com verdade, compaixão e graça.